foi dessa forma que eu consegui sair daquele período de desânimo que eu acho que todo mundo tem, hora ou outra. Eu sei que tem dias que a gente acorda mais animado, outros menos animado, mas a verdade é que às vezes existem períodos na nossa vida que duram às vezes dias, semanas, até meses, mas que a gente se encontra ali muito desanimado, muito sem energia, meio cabisbaixo, né, como a gente costuma dizer. E foi assim que eu fiz para sair de um período como esse. A primeira coisa que eu fiz foi lembrar de como eu estava antes desse período, né? Eu percebi que eu estava num período meio desanimado, de energia baixa, e aí eu comecei a recordar como eu estava antes, bem disposto, animado, projetando coisas para o futuro, empolgado, planejando o futuro, sonhando, voltando a sonhar. E aí eu comecei a pensar em quais coisas, quais atitudes eu tinha. Eu comecei a refletir sobre como eu estava me comportando naquele período que eu estava muito bem. Porque a primeira coisa que eu entendi, a primeira coisa que eu passei a prestar atenção na minha vida é que normalmente, quando vem esses períodos assim de baixa energia, de desânimo, se assim podemos dizer, provavelmente nós mudamos alguma coisa do que estava dando certo. Às vezes a gente tem ali atitudes, ações, hábitos bons que vêm dando certo ao longo do tempo, só que são difíceis de manter. E às vezes não é que são difíceis de manter, nós temos que estar o tempo todo atentos para fazer a manutenção desses bons hábitos, que com o passar do tempo nós temos a tendência de abandonar, infelizmente. E foi a primeira coisa que eu parei para pensar, peraí, como que eu estava me comportando antes, quando eu estava bem, e o que eu tenho feito agora nesse momento que eu estou mais desanimado? E aí eu descobri 3 coisas que, mudando, assim, me fez retornar àquele estado de espírito, de mais animado, mais disposto, com mais fé, mais energia. E a primeira dessas coisas foi uma bem sutil, mas muito sutil. É um hábito que muita gente tem, e ele de forma sutil, ele retornou para a minha vida sem eu perceber, que é o hábito de reclamar das coisas. Eu sou um cara que eu sou avesso à reclamação, não gosto de gente reclamando perto de mim, eu não consigo conviver com pessoas que reclamam o tempo todo. Só que olha que contraditório, né? Eu que tanto resisto a esse comportamento nas outras pessoas, eu acabei reparando que eu vinha introduzindo esse mau hábito e não estava percebendo. E não tem coisa que baixe mais a energia de uma pessoa. Bom, deve ter outras coisas também, existem outras coisas, mas vamos botar aí que essa seja uma das piores. Que baixa a nossa energia, que não seja o ato de reclamar. E eu percebi que eu vinha reclamando de algumas coisas no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu comecei a reclamar repetidamente de algumas coisas. E isso é batata, como dizia a vovó. A sua energia vai diminuir, o seu ânimo vai ser comprimido. Toda pessoa que reclama muito das coisas, ela tem energia baixa, ela é desanimada, porque é um ciclo vicioso. Só que eu não estava reparando isso. Até, por exemplo, devido a algumas coisas que eu fiz no meu trabalho, eu comecei a sentir muita dor nas costas e na lombar, coisa que eu não sentia há mais de 3 anos. Há 3 anos eu não sentia dor de coluna. E eu voltei a sentir dor nas costas, dores na lombar, e eu comecei a reclamar muito disso. E quanto mais eu reclamava, a verdade é que mais doía. Quanto mais eu reclamava, mais eu me levantava pela manhã com mais dores e o corpo mais cansado. Só que eu não estava reparando isso. E quando eu tomei consciência, eu falei, caramba, peraí, eu vou parar de reclamar. Eu posso estar com muita dor até, eu posso estar sentindo o incômodo da dor, mas eu não vou mais externar com a minha boca o que eu estou sentindo naquele momento, para que eu não fique nesse ciclo vicioso, reclamando de coisas, de situações. E aí foi a primeira coisa que eu fiz, parei de reclamar
Isso já mudou ali drasticamente, eu posso dizer, o meu estado de espírito. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi que eu parei, durante um mês, eu parei de treinar. Treinar, musculação, treino de força, que é o que eu gosto de fazer. E é uma coisa que eu já sei também, mas você vê como é que bons hábitos a gente tende a deixá-los esfriar se a gente não se policiar. Eu sempre que eu deixo de treinar, eu não fico disposto da mesma forma que eu fico quando eu estou treinando. A minha energia diminui, meu ânimo diminui, vamos dizer assim, a vontade de fazer as coisas reduz drasticamente. E eu simplesmente parei de treinar durante um mês, com a desculpa das dores nas costas e tudo mais. Até tudo bem, tinha dias que realmente estava ruim de fazer os treinos, mas eu parei de treinar durante um mês. E a minha disposição física foi arruinada. Então a segunda coisa que eu identifiquei, peraí, quando eu estava muito mais disposto, com muito mais energia, eu estava treinando todo dia pesado. E claro, todo dia é modo de dizer, né? De segunda a sexta, 4, 5 dias na semana, com folga às vezes no meio da semana, treinos de força que eu gosto de fazer. E aqueles dias que eu chegava às vezes muito cansado em casa, ainda assim eu ia e treinava. Ainda que eu treinasse menos repetições, ainda que eu fizesse um treino um pouco mais leve, mas eu treinava. E isso me mantinha ativo, me mantinha com vigor e com energia lá em cima. E eu deixei de fazer durante um mês e vi minha energia despencar. Então essa foi a segunda coisa. Eu parei de reclamar e voltei aos meus treinos de força. Antes de eu falar a terceira coisa, que é a que eu considero a mais importante delas, e essa realmente é que muda tudo, é a cereja do bolo. Se você caiu aqui de paraquedas no vídeo, aqui no canal, meu nome é Rafael PH, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Semanalmente, não tenho assim uma regra, mas eu posto o máximo de vídeos que eu consigo à medida que me vem algum insight interessante. Então se você, por acaso, gostou desse vídeo, foi com a minha cara, ou se não foi também, se inscreve aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que você está achando. Tem uns vídeos legais aí, depois dá uma olhada no meu canal, pode ser que algum desses vídeos te ajude, te inspire de alguma forma. Mas voltando, o terceiro hábito que eu identifiquei foi que eu estava orando menos. Eu não sei qual é a sua crença, mas eu creio muito em Deus. A minha fé... Caramba, perdão, hein? Não vou editar não. A minha fé, ela é alicerçada única e exclusivamente em Deus, por intermédio de Jesus. Então, eu confesso que eu tinha diminuído esse meu hábito de orar. Eu oro todos os dias. Oro quando eu acordo, agradeço pelo meu dia, oro quando vou dormir, durante o dia, hora ou outra, eu estou ali com meu pensamento em Deus, mas nada que eu pare, assim, dedique ali tempo e energia. Isso tinha diminuído. E eu lembro que no momento que eu estava melhor fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, eu não reclamava de nada, eu treinava todos os dias e eu orava com força, vigor. Aquela oração que eu digo, aquela oração que você dobra os seus joelhos, coloca os seus joelhos no chão duro, ou apoiado em alguma coisa, não precisa ser diretamente no chão, mas é uma forma de expressão, e o rosto ali bem juntinho do chão. É onde você mostra reverência a Deus, onde você mostra que você diante dele você não é nada. E foi o que eu voltei a fazer. E nessas orações, é muito interessante isso, gente. Eu convido você a fazer isso, independentemente da vida que você tem levado. Experimente colocar os seus joelhos e o seu rosto no chão e fazer uma oração sincera para Deus, como se você estivesse conversando com um amigo, como eu aqui com você, aqui nesse vídeo. E quando eu me coloquei para orar, nesse momento que eu identifiquei tudo isso, eu comecei a recordar de outras situações em que eu precisei da ajuda de Deus, que eu contava com a ajuda de Deus, eu precisava de algo, de um milagre, eu precisava assim de algo positivo na minha vida para que viesse solucionar alguma coisa, alguma questão. E eu sinceramente dobrei meus joelhos, orei
e aquilo que eu precisava veio, chegou até mim. Não que Deus seja um garçom e Ele conhece todas as nossas necessidades. Só que quando você se coloca ali de joelhos diante dele, você reconhece a grandeza dele, o poder dele. Olha, vou te ser sincero, não tem experiência melhor. Ainda que você não seja só para pedir, né? Até porque Deus, como eu falei, não é garçom, mas a questão é se colocar diante de Deus, agradecer por tudo aquilo que você teve, tem, passou, viveu, e colocar as suas ansiedades nas mãos dele. E foi isso que eu voltei a fazer, e a minha energia ela foi multiplicada. Multiplicada. Então, essa é uma experiência minha pessoal. Cara, esbarrei no microfone, não sei se vai sair ruído aí. Mas espero que ajude alguém, que você possa refletir a partir dessa minha experiência e possa aproveitar alguma coisa aí para a sua vida. Te vejo num próximo vídeo.